Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, aqui onde iremos trazer uma palavra para edificação dos ouvintes. Você que é cristão, a paz do Senhor. Você também que não é cristão, a paz do Senhor, porque a palavra de Deus diz que só dá paz quem tem paz. E você que não é cristão também seja muito bem-vindo para ouvir a palavra de Deus. No tema de hoje iremos ler aqui em Lucas, capítulo 16, versículo 10, 14 e 15. O 10 diz assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Versículo 14. E os fariseus que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Dele quem? De Jesus. E disse-lhes: vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Queridos, aqui Jesus estava ensinando, como sempre fazia, durante o seu ministério. E os fariseus, que eram homens da lei, que tinham conhecimento da lei, eles sempre estavam ali arrodeando Jesus, se aproximando de onde Jesus estava pregando, com o objetivo, o intuito de pegar Jesus em alguma falha, e alguma falta. Porque os fariseus, eles tinham inveja de Cristo. Porque Cristo, ele tinha uma sabedoria que não era humana, era uma sabedoria que vinha de Deus. E os fariseus eram homens que queriam ser exemplo na sociedade, que queriam ser tidos como os mais santos, os mais certos. E quando eles viram Jesus quebrando todos os ensinamentos deles, porque eles tinham muitos ensinamentos que até mesmo eles não cumpriam. Jesus vai dizer que eles tinham fardos, davam muitos fardos pesados ao povo, que eles mesmos não cumpriam. Porque os fariseus, eles gostavam de aplicar a lei nas pessoas, mas eles mesmos não cumpriam aquilo que eles diziam para as pessoas fazerem. Então, quando vem Jesus chegava e falava a verdade. Jesus dizia na cara deles que eles estavam errados. Então, eles possuíam raiva de Jesus, inveja. E aqui nesta passagem, Jesus estava terminando de ensinar sobre uma parábola, uma história de um mordomo, e cuja conclusão era que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no mínimo. Ou seja, Jesus aqui terminou esta passagem dizendo que para que o muito seja me confiado, para que Deus venha confiar o muito a mim, eu tenho que primeiro ser fiel no pouco. Só que
naquela época os fariseus tinham a ideia de que se eu estou com minha vida espiritual boa perante o Senhor, eu tenho o favor de Deus. Eu não posso ser pobre se eu estou bem com Deus. Eu não posso passar por dificuldade se eu tenho uma vida boa com Deus. Porque eles acreditavam que se eu tenho o favor de Deus é porque eu estou bem, agradando a Deus, bem perante Deus. Só que Jesus quebra isto. Jesus vai dizer que é necessário primeiro ser fiel no pouco, para que seja confiado o muito. Só que os fariseus eram homens que eram bem de vida, só que eram infiéis a Deus. E Jesus, que era fiel a Deus, ele era carpinteiro. Jesus era muitas vezes confundido com seus discípulos, tanto que para que Jesus fosse identificado pelos soldados que iam levar ele para ser crucificado, Judas teve que dar um beijo em sua bochecha para identificar que ele era o Cristo. Porque Jesus parecia muito com os seus discípulos, porque ele era um homem humilde. E os seus discípulos eram homens que não tinham status social. Pedro era pescador, Tiago era pescador. Então, dá para ver que Jesus era um homem humilde. E para os fariseus, ser humilde, ser uma pessoa que não está bem de vida, é uma pessoa que está em pecado. Se falta algo na minha geladeira, é porque eu estou em pecado diante de Deus. Mas se tudo me vai bem financeiramente, é porque eu estou bem diante de Deus. Era assim que eles pensavam. Mas só que Jesus vem para quebrar isto. Jesus vem dizer que para mim primeiro receber o muito de Deus, eu preciso ser fiel no pouco. E a palavra de Deus vai dizer no versículo 14 do capítulo 16 que os fariseus, que eram avarentos, eles enfatizam isso, homens avarentos que só pensam no dinheiro, ouviram todas estas coisas e zombavam dele. Ou seja, eles zombavam de Cristo, porque eles não acreditavam que uma pessoa pode ter uma vida com Deus e passar por uma situação difícil financeiramente. Eles não acreditavam que uma pessoa pode ser pobre e estar bem com Deus. Na cabeça deles, era necessário eu estar bem financeiramente para que eu comprove que eu estou bem perante Deus. Estou bem com Deus espiritualmente. Então eles zombavam daquele ensinamento de Cristo, porque eles não pensavam assim. Eles pensavam como a grande maioria hoje pensa, como muito é ensinado hoje, que eu preciso prosperar, é pregado somente a prosperidade e não pregado o arrependimento, não tem sido pregado o buscar mais a Deus, o ser fiel a Deus, mesmo tendo pouco. Porque hoje essa filosofia de fariseus está sendo pregada, que se eu tenho dinheiro, se eu estou bem, quer dizer que eu estou bem com Deus. Mas Cristo vai dizer que precisamos ser fiéis no pouco,
para que o muito nos seja confiado. Aqui está dizendo, no versículo 11 do capítulo 16 vai dizer: pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Ou seja, se eu não for fiel no momento em que eu estou sendo injustiçado, pelo fato de eu estar servindo a Deus corretamente, mas estar ganhando pouco ou estar passando por alguma dificuldade, se eu não for fiel, não vai ser me confiada as verdadeiras riquezas. Ou seja, as riquezas que eu estou merecendo pelo fato de estar andando direito, corretamente perante o Senhor. Então, primeiro eu preciso ser testado no pouco, para que Deus venha me confiar o muito. Primeiro eu preciso ser fiel a Deus com pouco, para que Ele venha me dar a oportunidade de ser fiel a Ele no muito. Mas muitos acham que primeiro precisam receber o muito de Deus para poderem ser fiéis. Muitos pensam que vão ser mais crentes quando não tiverem motivos para reclamar, quando não tiverem motivos para murmurar. Mas Jesus vai dizer que quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Então, se eu sou uma pessoa injusta com pouco, eu também vou ser injusto se Deus me der o muito. Então, primeiro é necessário eu ser justo no pouco, para que Deus me confie muito, para que eu venha a ser justo. E também acontece os casos que a pessoa é justa no pouco, mas quando Deus dá o muito, ela começa a ser infiel. Outra vez que Cristo enfatizou que a riqueza não é sinônimo de vida com Deus. Foi aqui em Lucas, no seu capítulo 18, versículo 24 e 25, que diz assim: e vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ou seja, Jesus aqui está enfatizando o quanto é difícil uma pessoa financeiramente bem, uma pessoa rica, entrar no reino de Deus. Por quê? Porque as riquezas atrapalham. Em que sentido? Cristo vai dizer que não se pode ter dois senhores. E uma pessoa rica, geralmente, ela tem o dinheiro como seu senhor. Ela tem o dinheiro como tudo na vida dela. Ela está dando o máximo do seu tempo para ganhar mais dinheiro ou para manter o estilo de vida dela. E esse tempo não está sendo usado para o reino de Deus. Então é complicado uma pessoa que passa a maior parte do seu tempo servindo ao dinheiro, tirando tempo para ganhar dinheiro, entrar no reino de Deus. Porque para entrar no reino de Deus eu preciso tirar parte do meu tempo para Deus. Preciso servir a Deus. Então aqui Jesus mostra que a riqueza não é sinônimo de vida com Deus. Estar bem financeiramente não é sinônimo de vida com Deus. Se você está passando por alguma dificuldade, se está faltando algo em sua geladeira, se você não está podendo ter suas 3 refeições ao dia, não quer dizer que você está em pecado. Não quer dizer que Deus não está se agradando das suas obras.
E se você estiver bem financeiramente, você estiver tudo bem indo na sua vida e você não tira um tempo para Deus, não quer dizer que Deus está se agradando de ti só porque Ele está te abençoando, te prosperando. Precisamos rever se nós estamos agradando realmente a Deus. E as nossas riquezas, nossas finanças nunca devem ser um termômetro para medirmos nossa intimidade com Deus, nossa comunhão com Deus, nossa fidelidade com Deus. Elas nunca devem ser um termômetro. Porque o próprio Cristo diz aqui, que primeiro para mim ganhar o muito eu tenho que ser fiel no pouco. Você que está no pouco, persista, confie em Deus, seja fiel. Porque para Deus te confiar o muito, você precisa passar por esta fase do pouco. Não chute o balde, não diga, eu estou sendo fiel, mas as coisas não estão indo bem para mim. Eu vou ser infiel mesmo. Não faça isso. A palavra vai dizer em Eclesiastes capítulo 3 que há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Há um tempo determinado. Deus determinou um tempo para lhe abençoar e para me abençoar. Eu preciso ser constante na obra de Deus. Nós precisamos ser constantes. E esta é a palavra de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, você que é novo, de deixar o like, você que gostou da palavra, achou edificante para o seu coração, aprendeu bastante. Deixa o like e comenta bastante aqui, para que este vídeo possa alcançar outras pessoas e elas também sejam edificadas junto conosco. Compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir esta palavra. E se inscreve no canal, deixa o like que vai ajudar bastante este canal. Que o objetivo principal é edificar vidas e ao mesmo tempo eu também aprender com a palavra. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.